Salve, salve, nação, vambora aí com mais um vídeo, né, sobre o Flamengo. O Flamengo já, praticamente, já tá desembarcando já em Marrocos, já, né, para a disputa do Mundial. E a pergunta é o seguinte: o Flamengo chega bem preparado para a disputa do Mundial de Clubes? Minha opinião, chega na medida do possível. Lembrando que o Carioca não é um torneio de preparação, não chega a ser para o Mundial de Clubes. O Palmeiras, sim, é quase do mesmo nível técnico do Flamengo. E se a gente for tirar um parâmetro do jogo contra o Palmeiras, no setor ofensivo tá muito bem, já no setor defensivo deixa muito a desejar, né? Então, o que a gente pode fazer? A torcida fez uma excelente festa para os jogadores, né? Levaram até o aeroporto e agora vai depender só dos jogadores, né? Então, é isso aí, né? Boa sorte aos jogadores, vambora reger aqui, né? Não teve o caso do Vidal ainda, aquela palhaçada que ele acabou fazendo, na minha opinião. E não me surpreenderia nada se o Flamengo rescindir o contrato com ele após a volta do Mundial, né? Ou da Recopa contra o Del Valle. É isso aí, tamo junto, deixe seu like, sua inscrição para ajudar o canal, crédito ao canal da ESPN Brasil, Grupo Disney e vambora para o vídeo. O mundo percebe que nesse momento existe um time, assim, claro que os times, os nomes dos times, as figuras, né, eles já foram conhecidos em um momento ou outro, mas eu acho que na atual fotografia do futebol sul-americano, nos outros continentes, incluindo a Europa, se entende que existe um ou dois times, mas no caso o Flamengo, que é um time que se coloca financeiramente no mercado e esportivamente em competições de destaque. Então é um time que passa a ser mais vezes falado, tanto do ponto de vista competitivo, quanto nas atuações de mercado. Isso torna o Flamengo, de agora, um Flamengo mais conhecido do que foi na época do Zico, do que outros clubes brasileiros que já beliscaram essa oportunidade de jogar o Mundial. O teto, eu acho que é a divulgação da própria Liga Brasileira, né? A gente tem um potencial imenso pouco explorado, porque a gente não tem, eu falei Liga Brasileira, mas nós temos um campeonato brasileiro. Sim. Liga mesmo, a gente... Ainda não tem. Liga no conceito de Liga de clubes, né? Nós não temos. E não sei se vai ter, mas... eu sou cético e pessimista em relação a isso. Mas a gente tem um potencial muito pouco explorado, né? O futebol brasileiro é pouco falado no dia a dia lá fora. A gente... Ele é periférico nesse Então, a real é que o Flamengo não é notícia no dia a dia no mundo, né? Nenhum time brasileiro ou sul-americano é. A gente, mesmo tendo um campeonato melhor que o argentino, por exemplo, acho que as marcas Boca e River se vendem muito melhor no mundo do que qualquer time brasileiro. E não tem nem a metade da torcida que tem o Flamengo. Mas são questões mais filosóficas e organizacionais, né? Portugal, pelas questões que o Zupac colocou, olha para nós, e até por questões de língua e de relação Portugal-Brasil, olha mais do que o resto do mundo. Até pelas redes sociais a gente consegue sentir isso, né, Léo? Sempre tem portugueses que conversam com a gente, né? Sim, é normal também que seja assim. Agora, quando chega uma competição, a curiosidade se aguça, você quer saber um pouco mais, você... os nossos correspondentes lá na Europa, né, na Espanha em especial, Gustavo, Linares, falam muito sobre isso. Agora vai se começar, assim, o torcedor do Real Madrid, até hoje, ele está olhando para o Valência, ele está olhando para dentro. Ele vai começar a olhar para fora agora, ele vai querer saber o que está acontecendo, se informar um pouco mais. É claro que ele sabe de onde veio o Vinícius, é claro que ele conhece a história de uma maneira geral, mas os pormenores, ele não está tão interessado ainda, ele vai ficar interessado agora. Agora ele vai se aprofundar um pouquinho mais e vai querer saber o que está acontecendo. A gente estava vendo também o Pedro Henrique Torre falando sobre os relacionados para a viagem, 31 jogadores, entre eles o Bruno Henrique, que não está pronto, não está à disposição do Vitor Pereira, mas ele viaja também para dar aquela força. É claro, lógico, que eu não vou conseguir ler. Esses nomes, lógico, eu estava esperando isso. Mas tá aí, ó, todos os relacionados, então, do técnico Vitor Pereira, e eles embarcam daqui a pouquinho, e a gente já estava mostrando para vocês também o horário, a partir das 7 horas da manhã, eles chegam, está programado para eles chegarem lá no Marrocos. A gente estava falando sobre o time do Flamengo, sobre o nervosismo, e eu queria a tua opinião, o Léo, e também a tua, Zupac, sobre... se o Flamengo, ele sente os últimos jogos antes do Mundial, ou se apaga absolutamente tudo e começa uma nova temporada, digamos assim, no Mundial, nesses 2 jogos do Mundial? Eu acho que a injeção de confiança que poderia dar, por exemplo, num grande jogo contra o Palmeiras, ganhar, isso você perdeu, né? Então, eu acho que você tinha a chance de te levar com o embalo e não dá para falar que o time chega embalado para o Mundial. Certo. Chegar embalado teria sido ganhar do Palmeiras, jogar bem contra o Palmeiras, ganhar do Palmeiras e carregar esse embalo. Então conta.
Não, eu acho que você perdeu uma chance, né, de chegar com a confiança lá no alto. Eu acho que não dá para falar que o Flamengo está indo para o Mundial sem dúvidas. Muito seguro de um começo de temporada forte, de estar no seu melhor momento. O Flamengo, não, a gente fala em teto, né? O Flamengo não está no seu teto. O Flamengo não está jogando nesse princípio de ano o melhor que ele pode jogar. O que é natural, tá? É começo de temporada, é um novo técnico, o time perdeu um jogador que era, embora jovem, um pilar, que era o João Gomes. O Flamengo sem bola podia muito fazer o que fazia sem bola, porque tinha o João Gomes para ajudar muito ali. E o Gerson é outro perfil. E o Vitor sabe disso e sabe que todo mundo vai ter que dar um pouquinho mais sem bola para poder compensar. Então, sim, não é o melhor Flamengo. E acho que não vai ser semana que vem. Vai ter que ser muita superação, erro zero e entrega. Cada jogador vai ter que entender que, especialmente no eventual final com o Real Madrid, cara, o jogo sem bola ele é absolutamente fundamental. E acho que ele tem batido muito nessa tecla nas entrevistas, porque ele sabe disso, né? Se a gente pegar a confiança, bater lá o confiômetro no torcedor rubro-negro, na semana em que o Flamengo apresenta o Vitor Pereira e contrata o Gerson, se naquela época você perguntasse para o torcedor qual é o grau de confiança dele para o Mundial, era um grau X. Hoje, esse grau é X menos 5, X menos 10. A confiança diminuiu. Diminuiu porque até o presente momento o Flamengo titular que a gente viu em campo não correspondeu àquilo que o torcedor esperava quando o Vitor Pereira foi contratado, quando o Gerson foi contratado. Isso vai ter efeito nos jogos do Mundial? Não sei, sinceramente espero que não. Mas que na comparação com antes da temporada e no atual estágio da temporada, o nível de confiança diminuiu, porque até o presente momento as coisas não andaram tão rápido quanto os mais otimistas esperavam. É o que o Léo falou. É normal que o Flamengo tenha encontrado os problemas que encontrou até aqui, mas isso eu acho que impacta um pouco naquilo que o torcedor acredita que o time seja capaz de fazer e o que ele acreditava antes de ver o time jogar. Também com as imagens recuperadas, agora há pouco isso aconteceu lá no Rio de Janeiro, o Aeroflá. Os jogadores passando por todo esse corredor vermelho de torcedores rubro-negros, recebendo os jogadores no aeroporto. Neste momento, eles já devem estar no avião e daqui a pouquinho o avião levanta voo rumo ao Marrocos. A gente tem uma prévia da escalação do Vitor Pereira para a partida. Vamos mostrar então como é que o Vitor Pereira entrou ontem em campo com esse Flamengo. Na vitória contra o Boa Vista, entrou com Matheus Cunha, porque o Santos sentiu uma lesão. E aí na lateral, Mateuzinho na lateral direita. Mateuzinho, Davi Luiz, Léo Pereira e o Felipe Luiz, depois Ayrton Lucas. Thiago Maia, Pulgar, Gerson. Everton Ribeiro, depois o Cebolinha, Arrascaeta, depois Matheus França. Pedro, depois o Marinho e o Gabigol. Foi assim, então, que ele colocou, né? O entre parênteses foram as mudanças que o Vitor Pereira fez ao longo da partida. E ele falou principalmente sobre as laterais. Nós temos 4 laterais diferentes uns dos outros, e vamos precisar dos 4 para jogar esta temporada que vai ser longa, né? E no Mundial também vai depender das equipas adversárias. Portanto, estamos à espera do próximo adversário. Portanto, vai depender um bocadinho, porque eles têm características diferentes. O Ayrton não é igual ao Filipe e o Mateuzinho também não é igual ao Varela. Portanto, tenho que depois, jogo a jogo, ir definindo quem para mim, se adequa mais ao tipo de jogo que pretendemos. Ouvimos o Vitor Pereira falando dessa questão dos laterais. Agora há pouco a gente passou rapidinho nisso. O Zupac falava do como. Começo até contigo, Léo, pegando esse gancho de ser uma escolha casada, provavelmente. Sim. Queria saber se você concorda. E qual o peso da escolha ser pró-dupla do Felipe Luiz pela figura do Felipe Luiz em uma competição internacional? Todo mundo sabe quem é o Felipe Luiz. Lógico. E porque ele é um lateral construtor, né? Então, na iniciação das jogadas, ele vai ser muito importante, numa saída mais limpa. Tudo bem que o Léo sabe fazer saída de bola também, mas o Felipe qualifica muito isso. E como o Flamengo não tem... o Flamengo joga com 2 meias, Arrascaeta e Everton Ribeiro, mas nenhum deles é de lado por definição, por natureza. Então, se o Flamengo não tiver pelo menos um lateral que faça corredor ali... Que era o que o Rodinei fazia muito bem na última temporada. O avião, né? Ele não tem jogo pelo lado praticamente. O time vai todo mundo afunilar e aí é muito fácil para o adversário também anular.
Então ele precisa de pelo menos um lateral que vá ali, que faça linha de fundo, que faça corredor. Então por isso que ele considera que é casado, né? O Varela não tem esse perfil de pêndulo e também não tem nem a qualidade técnica para isso, entendo. Então por isso que é casado. Se ele tiver o Varela de um lado, ele vai precisar da chegada da Ayrton Lucas pelo outro. Mas eu prefiro, pela qualidade do Felipe Luiz, pela experiência e também pelo bom nível do Mateuzinho, eu acho que seria o ideal ter os dois. Também quero a tua opinião, Zupa. Quem que você prefere? Você falou que já imagina o Vitor Pereira com as duplas, né, digamos assim, entre lateral direito e lateral esquerdo. Quem que você prefere? Mas eu queria ver imagens. Temos imagens? Os jogadores já entraram no avião. A gente mostra, então, para vocês, Fãs de Esportes. Enquanto isso, o embarque. A gente já tem um horário, tá? Última chamada. Eu achei que fosse mostrar o avião, que eu ia fazer igual o Casimiro faz, né? Quando ele analisa a mansão dos milionários. Eu ia analisar o assento da primeira classe que os caras vão viajar. Exato. Falou, olha essa poltrona aí. Olha porque só eles que não brigam, eles não brigam pelo encosto. Não, né? então, sabe que o cara você vai no meio, alguém vai na janela, aí o encosto, você fica dando aquele empurrãozinho com o braço. É uma disputa pro território. Chegou, já encosta o braço, porque é assim, sabe? O cara espirra, o outro vai lá e põe a mão. O Léo Pereira não vai dividir o encosto com o Davi Luiz. É uma poltrona confortável para os dois. Né? Mas olha, se tem uma coisa que eu tenho certeza é que vai estar todo mundo bem confortável nessa viagem, tá? Fica tranquilinho, torcedor do Flamengo, que vai estar todo mundo muito confortável. Agora, eles vão dormir uma linda noite de sono nos ares. Sem dúvida. Fala aí, Zupa. Sobre os laterais. Seu preferido. Eu imagino que para a semifinal ele não vai abrir mão do Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas é um jogador importante no apoio, né? Eu acho o Ayrton... Vamos pensar nos dois apoiadores, né? Os laterais apoiadores, o Ayrton e o Mateuzinho. Eu prefiro o apoio do Ayrton Lucas ao apoio do Mateuzinho. Tá. E é bem possível que na semifinal, contra o Wydad ou contra o Al Hilal, o Wydad tem mais essa característica de se acostumar a ser um time mais defensivo. Mas o Al Hilal também perfeitamente pode fazer esse papel, embora não seja tão natural, até porque dentro do contexto do Al Hilal, ele costuma ser um time muito técnico contra os seus adversários, então ele tenta ser um time dominante. Em um cenário, que ele vai enfrentar um time bem melhor do que o dele, é possível que ele se adapte como a Arábia Saudita se adaptou para enfrentar a Argentina, por exemplo, e marcou muito bem a Argentina. São vários jogadores. Lateral direito é o mesmo, o zagueiro central é o mesmo, então existem jogadores titulares do Hilal que são os mesmos da Arábia que venceram a Argentina. Então, para o primeiro jogo, eu acredito que o Ayrton Lucas vai ser muito importante no apoio. No jogo da final, eu já acho que ele pode pensar no Felipe Luiz, mas aí, no eventual jogo da final contra o Real Madrid, existem duas coisas a serem pensadas. Primeiro, você usar ou não o Felipe Luiz pela importância que ele tem, etc e tal, mas você tem que pensar mais do outro lado, que é o lado que vai marcar o Vinícius Júnior. Exato. Essa é a decisão que tem que ser tomada. Vou de Varela ou vou de Mateuzinho para marcar o Vinícius Júnior se a final for contra o Real Madrid. Iria de quem? Eu iria na semifinal com Varela e Ayrton Lucas e iria na final, se o Flamengo passar contra o Real Madrid, de Mateuzinho e Felipe Luiz. É a responsabilidade do Vini Júnior, caso aconteça. Vai, Mateuzinho. Se vira. Vai ser famoso, se vira. Para fazer ele voltar também, tem que se preocupar um pouco também, né? Acho que isso é importante. Sim. A gente vai falar de um tema, a gente falou do Felipe Luiz ser uma figura internacional. E o Vidal, ele passou do ponto, mas está tudo certo, pediu desculpa, a vida que segue? Não tá tudo certo, não. Não, né? Não acho legal, assim, quando o jogador se coloca acima da equipe, é péssimo, e ainda mais alguém tão experiente quanto ele, sabe, tão vencedor quanto ele. Acho que ele sabe o impacto que isso pode ter num grupo, ainda mais perto de uma competição que é tão prioritária para o clube nesse momento como é o Mundial, então... ele não é mais menino, né? O Vidal já aprontou bastante, né? O Vidal é o cara que sofreu um acidente de carro no meio de uma Copa América em casa. Não é que surpreenda que ele tenha um temperamento assim, mas essa altura do campeonato já deveria ser capaz de colocar esse tipo de situação sob controle, que expõe os companheiros, né? Até a imagem mostra os companheiros olhando para ele assim, o que esse cara tá fazendo? Entendeu? Cara, o Thiago Maia, né? Não é legal, assim, acho que os pedidos de desculpa é o mínimo do mínimo que ele deveria fazer. Não tá fazendo nada demais também ao pedir desculpa, porque era praticamente obrigação dele. A história do Colo-Colo, só para
para você concluir, o que, é que você achou assim, daquela conversinha dele nas redes? Podia evitar também. Acho que isso aí é fazer média com a torcida do país dele, né? Acho que ele não imaginou que ia ter simpatia. Se fosse só isso, sem o episódio da noite, talvez fosse uma coisa menor. Mas aí junta uma coisa com a outra, quer dizer, você queria estar no Colo-Colo, iria jogar todos os jogos, né? Não tem nenhuma dúvida. Esse é o dono do time. Agora, quais jogos seriam esses? Esse é o ponto. Ô Zupac, a gente tem a gente percebe que a coisa não foi querida pelos jogadores quando o Everton Ribeiro, que é o cara mais low profile, fala, surpreendeu, né? Não é o lugar para fazer isso. E aí eu te pergunto... A cara dos caras ali, ó. A cara deles. O Felipe Luiz, olha só, que O isso? Thiago Maia é muito boa, O que esse cara tá fazendo? O que é isso, cara? Mas aí eu te pergunto, ele até agora jogou 2 jogos, mas um rabicho de 2 jogos, 26 minutos no total. Sim. Ele tá muito fora da rotação e é isso? Porque esse é o tipo de cara que a gente sabe que vai dar problema se jogar 10 minutos de vez em quando. Mudou o ano e ele segue no banco. Queria que você falasse, não tem mais o tempo para ele? Não, eu acho que não há, nesse momento, e o ano passado também não teve, nenhum argumento técnico que justificasse um Vidal titular do Flamengo. Assim, o papel do Vidal no elenco do Flamengo é um papel de apoio, ele mesmo disse isso. É um papel de apoio. Então, assim, hoje a realidade do Vidal é se ele tiver alguns minutos ou se quando o time for alternado entre as competições, aí ele vai ganhar um pouco mais de sequência. Mas hoje, e já era assim com o João Gomes na função dele, e a princípio continua assim com o Gerson. Acho que o Gerson tem que ganhar uma sequência longa, porque ele é um tremendo jogador. Então, acho que dentro desse cenário, pelo que o Vidal entregou nesses jogos que fez na última temporada e os poucos minutos nessa, de intensidade um pouco mais baixa, de nível de protagonismo um pouco mais baixo, ele é um cara de apoio. E talvez não seja fácil para ele lidar com esse redimensionamento de papel, de status dentro do time, né? E embora ele seja o King Arturo, um grande jogador de Copa do Mundo, campeão de Copa América, só jogou em time grande na Europa, jogou em muito time grande de vários países. No Flamengo ele é menor. No Flamengo ele não é mais importante do que o Gerson. Exato. O Thiago Maia é outra função, mas ele não é mais importante do que o Arrascaeta. Ele é menor do que o Arrascaeta, ele é menor que o Everton Ribeiro, ele é menor que os homens de frente, porque ele está num clube onde esses caras são caras históricos dentro do clube, né? Eles são craques para a história do Flamengo. O Vidal tem a seu favor apenas o seu currículo, né? Então ele tem que entender. E a atitude dele foi péssima, né? Foi péssima, um desrespeito. Desrespeito com o técnico, desrespeito com os jogadores, desrespeito com o clube. Claro que é perfeitamente contornável, não acho que vai ter maiores desdobramentos. Eu acho que o grande desafio dele é se mostrar útil como ele acha que é no campo. Sim. Isso eu tenho dúvida que ele vai ser capaz de fazer. Me chamou a atenção também essa virada do Vidal com a virada da temporada. O Dorival ele era utilizado um pouco mais, mas ele era muito tranquilo na posição dele, que não era de titular também na temporada passada. E agora eu não sei se ele está começando a ver que ele não vai ter as chances que ele tinha quando ele tinha com o Dorival, com o Vitor Pereira, e isso está deixando o jogador mais irritado. Mas realmente o momento foi péssimo. Cara, ele ganha muito bem para isso. Ele fez de tudo para estar no Flamengo, Marcelo. Ele ficava Exatamente. Quantos anos ele ficou cavando essa vinda pro Flamengo, inclusive, né? na hora que ele fala do Colo-Colo, não sei o que, eu falei, fez com o Flamengo, será que ele vai começar agora com essa historinha para ir pro Colo-Colo, sabe? Mas aí depois eu pensei também em relação aos jogos do Colo-Colo, né? Ele quer estar nas melhores competições e o Flamengo dá isso para ele, se é que ele vai entrar em campo, mas ele tá no grupo. Olha, a gente... Então, é isso aí, nação. Mais um React aí, né? Sobre a situação do Flamengo no Mundial de Clubes. O Flamengo chega preparado na medida do possível, né? Óbvio que o único desafio que o Flamengo acabou enfrentando foi o Palmeiras. E o Madureira, que empatou 0-0. Aquele ali foi um desafio que o Flamengo, querendo, acabou não jogando bem contra o Madureira. O Flamengo não foi testado oficialmente naquele jogo aí, né? Porque só foi um jogo entre ataque e defesa. Só o Flamengo só atacou. Não teve nenhuma ameaça, né? Se eu não me engano, foi nesse jogo que o Vitor Pereira colocou o Marinho. Só porque não tinha lateral esquerdo, né? O Felipe Luiz ainda iria voltar a jogar, né? Na primeira partida. Então aquilo. O teste principal foi contra o Palmeiras. Que o Flamengo acabou de decepcionar, não ganhou, mas faz parte. Mas se for depender do sistema ofensivo, vai muito bem. Entendeu? O Pedro Gabriel tem 5 gols já na temporada, dos dois. Estão vivendo uma fase excelente desde a temporada passada. Já o sistema defensivo do Flamengo deixa muito a desejar e preocupa para o restante da temporada, né? Ou o principal, ou o Mundial, não o restante da temporada, mas o Mundial e a Recopa aí contra o Del Valle, porque é início de trabalho do Vitor Pereira, né?
Outro ponto aqui também importante, né? É sobre a dúvida dos laterais. E ainda, né, as dúvidas do Vitor Pereira para o Mundial de Clubes estão nas laterais, né? Principalmente, ele já chegou a falar isso coletivo, né? Que vai depender muito de qual é o adversário que ele foi enfrentar, né? Porque ele tem 4 laterais no elenco totalmente diferentes um do outro, né? Então, dependendo do adversário, ele vai colocar um ofensivo e um defensivo, né? E possivelmente com o Real Madrid, na minha visão, ele deve colocar o Mateuzinho, né, e o Felipe Luiz. Pela experiência, o Felipe Luiz e o Mateuzinho, né? Ah, mas tu vai falar, mas tem o Vinícius Júnior, vai colocar o Mateuzinho, que é o ofensivo. Mas é aquilo, tu vai colocar um lateral defensivo só pra defender? Só pra você fazer correr o Vinícius Júnior correr atrás de tu? Não, você, que é o Varela, né, vamos dizer assim, correr atrás do Vinícius Júnior, tem que fazer o Vinícius Júnior também marcar lateral. O Mateuzinho, como ele avança muito, então o ponta também tem que marcar o lateral quando sobe, né? O Rodinei foi assim temporada passada. Os ponta sempre voltava para poder marcar o Rodinei, né? O Rodinei não só marcava, mas também dava trabalho para os ponta, né? Então é aquilo. Essas dúvidas, o Vitor Pereira deve resolver, já deve ter na cabeça quem deve escalar, né? Mas primeiro vai sair o adversário entre Cidade Casablanca e Al Hilal, né? Nem lembro, nem sei qual é o dia que vai ser o jogo desse possível adversário do Flamengo, mas é aquilo. Entre um ou outro, eu prefiro enfrentar o Idade Casablanca, o time da casa, né? Mas é aquilo. Ah, deve falar. Ah, pô, mas o time da casa, a torcida faz pressão, beleza. A torcida não entra em campo. Mas ajuda pra caramba. A gente viu isso na Copa do Mundo com a seleção do Marrocos. Só que aquilo, o time do Idade Casablanca não é um time tão bom em comparação com o Al Hilal. Se um time tão bom ele vai na euforia da torcida, ele acaba, querendo ou não, deixando espaços. Esse espaço que ele for deixar, o Flamengo pode ir lá e aproveitar, entendeu? Então, essa é a minha visão aí. Eu prefiro o Idade Casablanca do que o Al Hilal, né? Mesmo o Flamengo enfrentou o Al Hilal, né? Atualmente são jogadores diferentes, alguns remanescentes de 2019, mas eu acho que eu prefiro como o Al Hilal, Idade Casablanca. E aí, tamo junto, é nóis, valeu. E o Vidal, o caso do Vidal ainda, né? Lamentável. Só pra encerrar aqui, não me pegarei de surpresa se, após a volta do Mundial e esperar passar a Recopa contra o Del Valle, o Flamengo vir e decidir o contrato com o Vidal. É isso aí, tamo junto.